Feito. Estou começando a gravação. Então, só lembrar o pessoal que não mandou o nome pelo chat para a ata, de deixar o nome completo ali. E daí, conforme as pessoas vão entrando, a gente vai dando continuidade aqui à nossa conversa. Hoje é a nossa 9ª reunião. Já estamos há mais de um ano fazendo os encontros online aqui do Neuroló. E o nosso convidado de hoje é o professor Sidney, que é professor do mestrado em Psicologia Forense. Alguns de nós já tivemos a oportunidade de ter aula com eles, aulas ótimas, cheias de elogios, né, professor? O Sidney é psicólogo, mestre e doutor em Psicologia pela Universidade Federal de São Carlos. E ele estuda a violência entre os parceiros íntimos e a violência contra a criança. A violência entre os parceiros íntimos, que é nosso tema aqui de hoje, com foco no pós-pandemia. É isso, professor? Então, passa a palavra, qualquer coisa, pode ir sinalizando aqui para mim, para o José, que a gente vai dando suporte para você, tá bom? Tá certo. Bom, pessoal, boa noite. Queria agradecer o convite do José, da Giovana e do Rodrigo para vir aqui falar com vocês. Eu gosto muito de tratar desse tema, principalmente em momentos em que nós temos muitas dúvidas sobre os dados, momentos que podem ser muito importantes de transições para melhores serviços, melhores atendimentos, melhores resoluções de casos de violência, ao mesmo tempo em que esses períodos de crise, como a crise sanitária, econômica e social que nós estamos vivendo, também podem resultar em coisas muito ruins, muito negativas. Então, a minha ideia hoje é discutir um pouquinho do que a gente sabe sobre a violência entre parceiros íntimos durante a pandemia e o que tem sido discutido para depois dela também. Então, eu queria começar essa conversa com vocês, primeiro, apresentando uma ideia que está bem presente na sociedade de que nós tivemos um aumento de violência durante a pandemia, né? Teve um aumento de violência doméstica, intrafamiliar, e isso é uma suposição, por enquanto. Ninguém tem, na verdade, conhecimento, nenhum país tem dados suficientes para afirmar qualquer coisa dessa natureza até agora. Suposições, elas não... tem uma frase que eu acho bem legal, que as suposições não superam dados e evidência científica. Nós não temos evidências disso ainda. Os dados que nós temos são bem contraditórios, na realidade. Nós temos dados indicando que, em alguns países, houve um aumento do número de notificações. Então, tem uma pesquisa que ficou bem conhecida agora, esse ano de 2021, do Peru, mostrando um aumento do número de notificações para um equivalente do Disque 100 do Peru. Mas quando você olha para os Estados Unidos, para o Canadá, para outros países, você tem muitas diferenças. Alguns dados indicam aumento, outros indicam diminuição da violência entre parceiros íntimos. Então, isso ainda é uma questão muito contraditória na área. É muito difícil você ter um dado afirmativo de, olha, aumentou ou diminuiu, até que você consiga ter uma amostragem epidemiológica bastante ampliada, o que nós não temos no Brasil. Então, muito provavelmente no Brasil, nós vamos poder falar de alguns poucos lugares em que foram feitas pesquisas, mas vai ser muito difícil poder afirmar que teve um aumento ou uma diminuição da violência durante a pandemia. Até porque no Brasil, o que nós tivemos acesso até agora através do Ministério dos Direitos Humanos, agora o Ministério ficou com um nome enorme, eu sempre esqueço, família, e tem mais uma coisa aqui, cidadania, eu não lembro agora, porque o Ministério ficou com um nome gigantesco, eu sempre esqueço uma das partes do nome do Ministério. É que o Ministério colocou em relatório as notificações feitas, mas não indicou quantas dessas denúncias foram investigadas e quantas dessas denúncias eram de fato substanciadas. Ou seja, nós não sabemos ainda sequer se essas notificações que foram feitas para os serviços brasileiros, se elas foram de alguma forma investigadas. Então eu tomo muito cuidado nesse primeiro momento para dizer se aumentou ou diminuiu, o que está acontecendo durante a pandemia. A resposta sincera é ninguém sabe. A resposta sincera é precisamos investigar isso para tentar chegar em algum consenso. Por que nós temos dificuldade de investigar? Uma que ninguém estava muito preparado para a pandemia, mas nós já estamos há mais de um ano em pandemia, né? Um ano e um mês desde que nós tivemos os primeiros fechamentos no Brasil, e nós não temos um plano de ação para investigação de denúncias de violência, seja contra a criança, seja intrafamiliar. E
essa ausência de um plano de ação dificulta qualquer forma de investigação de casos de violência. Além disso, nós tivemos um decréscimo em equipes de vários locais. Essas equipes que muitas vezes não eram estáveis, passaram por cortes, passaram por modificação durante a pandemia, o que dificultou ainda mais esse tipo de investigação. E nós tivemos também, no primeiro momento, uma separação das redes de proteção que atuavam de forma coordenada em algumas cidades, impedindo que algumas investigações correntes continuassem. Então, nós tivemos uma tempestade perfeita de problemas na violência entre parceiros íntimos, que fazem com que seja muito difícil afirmar qualquer coisa. Nós temos suposições, nós temos impressões, mas quem fez aula de desenvolvimento humano comigo lembra que a gente fazia a pirâmide de evidência científica e que as opiniões ficavam lá embaixo nessa pirâmide de evidência científica, né? Então, nós não podemos afirmar nesse momento que há um aumento. O que nós temos olhado em pesquisa é para aquilo que a gente chama de trajetória da violência. Pesquisas pré-pandemia mostravam que nós temos trajetórias distintas da violência entre parceiros íntimos. Alguns casais passavam todo o seu tempo juntos sem violência, alguns passavam com episódios esporádicos de violência psicológica ou de violência de menor potencial ofensivo. E isso não se tornava um padrão comportamental. Outros tinham um padrão estável, mais baixo. Você tinha vários tipos de trajetórias da violência dentro dos relacionamentos no mundo pré-pandemia. E aí uma das primeiras linhas que surgiram de interesse dentro da violência entre parceiros íntimos foi essa ideia de, bom, vamos investigar então quais seriam essas trajetórias durante a pandemia. E aí algumas pesquisas realizadas nos Estados Unidos, no Canadá, na França, na Itália, começaram a observar que tinha uma diferença entre as trajetórias pré e pós-pandemia. Enquanto eles observavam que alguns casais melhoravam, ou seja, diminuía a ocorrência de violência, outros tinham uma cronificação e um aumento de severidade. Então, começou-se a se pensar que talvez outros estressores, para além dos relacionamentos, tivessem alguma relação com isso. Esse aumento foi visto principalmente na Itália, na região da Lombardia, que foi a região mais atingida pelo Covid, que passou por um lockdown bem extenso, um lockdown de verdade, tudo fechado, ninguém podia sair de casa sem autorização. E aí começou-se a aventar algumas variáveis que poderiam estar relacionadas com o aumento de violência. Começou a se pensar em estresse financeiro, causado principalmente pela crise econômica que se seguiu em muitos países depois da Covid. Possível contágio ou perdas de familiares, de pessoas próximas relacionadas à Covid. Falta de serviços, essa falta de coordenação não foi única do Brasil, mas ela é única de até agora, o país ainda parece que não está acostumado que nós estamos no meio de uma pandemia, né? Então, essa falta de serviço, falta de organização dos serviços, uma orientação clara para os serviços de como eles devem agir, tudo isso criou uma possibilidade, criou situações em que a violência entre parceiros íntimos se tornou um fenômeno meio mais obscuro do que ele ainda era. Mas, amigo, toma o sacrifício que eu tirei essa palavra, com a furadeira. Olha. Peraí. Isso é um parafuso desse tamanho. Olha o tamanho. E o banheiro é dois? Pessoal, a gente só pede para desligar o microfone, deixar o palestrante conversar, falar com a gente aqui. Aí depois vai abrir espaço para pergunta. E quem puder, por favor, ligar a câmera para que o palestrante tenha interação com a gente, né? Ver quem tá aqui na sala, tudo. Eu só peço para todo mundo desligar enquanto ele está passando todas as informações, toda a palestra dele, tá bom? Pode continuar. Nossa criança é normal agora. Volta e meia tem filho de aluno que quer conhecer o professor, né? Agora tem acontecido várias dessas coisas. Aí foi o que eu fiz. Vai para ligar a câmera. Eu passo ali vendo um pouco que ela não é. Deixa eu tentar usar aqui. O parafuso tá lá, chumbado. É porque isso aqui é mais Aí quando eu complicado. Você lâmpada também. Trincou mal colocada, trincou mais dentro, sabe? Aí aparece. Acho que deu certo, consegui mutar aqui, Clara. Depois abre o microfone para pergunta qualquer coisa, professor. E aí o que eles viram nessas primeiras pesquisas na Itália é que
a grande lacuna de conhecimento era que as pesquisas estavam sendo feitas de uma forma online. Eu acho que todo mundo aqui nesse grupo já está cansado de receber convite para participar de pesquisa. E esse modo online acabava excluindo de participação nas pesquisas as populações mais vulneráveis. Ou seja, aquelas que precisavam do serviço e nem sempre conseguiam acessar, precisavam de apoio, principalmente devido à crise econômica que se seguiu da Covid no mundo inteiro, e essas pessoas não conseguiam acesso nem à participação na pesquisa. Ou seja, a gente não sabia menos ainda do que a gente imaginava, né? Quando você começa a olhar para as amostragens dessas pesquisas, você está olhando para um público de classe média alta, com acesso a recursos privados, muitas vezes, e com um grau de escolaridade elevado. Ou seja, nós temos um buraco enorme nessa literatura do Covid e violência entre parceiros íntimos, que é uma responsabilidade, eu digo, de todos nós tentar, de alguma forma, compreender melhor o que tem acontecido na realidade brasileira. Pensando nisso, nós fizemos uma pesquisa. Eu tenho me atentado mais para as pesquisas sobre violência contra a criança durante a pandemia do Covid. Tem sido o meu foco principal trabalhar com essas temáticas, não só pela ausência de políticas públicas voltadas para a criança durante esse período, mas também pela dificuldade das crianças obterem qualquer forma de ajuda. O principal canal de denúncias no Brasil, antes da pandemia, era a escola. Com o fechamento das escolas no Brasil, nós tivemos um grande problema, um grave problema, de que quem, na maioria das vezes, denuncia um caso de violência contra a criança, são ou escola, ou familiares próximos, que com a pandemia também tiveram uma diminuição do contato, ou agentes de saúde. Agentes de saúde, eu estou chamando qualquer pessoa que trabalhe no sistema de saúde. Então, quando nós olhamos para as crianças, nosso foco de pesquisa no Brasil acabou ficando mais nelas, exatamente por essa dificuldade maior que elas teriam de conseguirem uma notificação, conseguirem ter acesso aos serviços. Mas nós fizemos uma pesquisa sobre... A nossa pergunta norteadora era quais seriam os preditores de violência durante a pandemia. E aí nós enfrentamos uma dificuldade que outros países desenvolvidos não enfrentam, que é nós não coletávamos dados epidemiológicos de maneira abrangente antes da pandemia. Então, se eu não sei o que acontecia antes, fica muito difícil comparar com o que está acontecendo durante, vai ser muito difícil comparar com o que acontece depois. Mas aí nós tentamos buscar algumas estratégias que nós utilizamos. Por exemplo, você pode usar uma estratégia retrospectiva. Eu quero que você me fale do seu relacionamento pré-pandemia e eu quero que você me conte do seu relacionamento como está acontecendo agora. Bom, nós tratamos de dois conceitos principais nesse tipo de pesquisa, um de confiabilidade e um de validade. Nós diminuímos um pouquinho a nossa confiabilidade para ter um pouquinho mais de validade dos dados. É como se nós tivéssemos que fazer uma escolha de Sofia em relação ao nosso trabalho, e nós preferimos fazer esse tipo de escolha. E nós queríamos olhar para alguns aspectos. Uma questão que está sempre em voga é quanto o home office e a presença de crianças em casa afetam a violência entre parceiros íntimos, quanto que a crise econômica tem afetado. Nós incluímos diversas questões sobre todas essas temáticas. Então, nós trabalhamos com o tipo de relacionamento, se é um relacionamento estável, um casamento formal, trabalho em home office. Essa pesquisa nós fizemos só com mulheres, porque a participação de homens em pesquisas durante a pandemia tem sido uma dificuldade no mundo inteiro. A principal característica dos homens participando de pesquisa é que eles falam sim, respondem 2 perguntas e fecham um questionário online. As mulheres têm mais característica de terminar a pesquisa, que acaba sendo uma dificuldade de conseguir esse público masculino. Nós também olhamos para a situação profissional antes e durante a pandemia, então se perdeu o emprego, se trocou de emprego, se estava com menos horas ou mais horas no trabalho, divisão de tarefas domésticas, principal responsável pelas contas da casa, quão satisfeita essa mulher estava com a divisão das tarefas domésticas, o quanto as atividades domésticas estavam afetando o desempenho no trabalho, e diversas formas de violência que nós mensuramos. E aí nós fomos olhar para quais seriam os preditores de cada um desses tipos de violência. E aí o que nós observamos foi que quando nós pensamos em violência psicológica, seja ela
relacional, ou seja ela de característica moral, os preditores mais importantes para a violência psicológica foram trabalhar em home office, o parceiro trabalhar em home office e ter um histórico de violência nesse relacionamento. Então, para a violência psicológica, no nosso primeiro degrau de violência ali, o histórico de violência prévia importa, mas principalmente se eu tenho essa condição estressora de dividir o mesmo ambiente com a pessoa o tempo todo. O que é uma característica que a teoria pré-pandemia previa. Então, essa é uma hipótese que nós comprovamos. A teoria pré-pandemia aponta que violência psicológica ela tem maiores condições de ocorrer quando eu tenho muito tempo junto com o parceiro ou com a parceira e eu tenho muitas coisas para resolver. Se eu estou trabalhando o tempo inteiro do lado dessa pessoa, aumenta essa quantidade de problemas que eu tenho que resolver, aumenta o estresse, é uma hipótese confirmada pela literatura. Quando nós formos olhar para violência física, eu estou olhando aí para a violência física, eu estou olhando para uma variável só importante. Ter sido vítima de violência antes da pandemia começar. Esse aqui, as hipóteses de estresse financeiro, home office, perder alguém na Covid, vulnerabilidade social, nada disso importou. Isso é uma trajetória importante para a gente entender, porque aparentemente casais com pouca violência, eles se mantiveram ali no nível de pouca violência. Casais que praticam violência física, eles continuaram praticando violência física. Nós perguntamos também sobre violência sexual. A grande variável que predizia o histórico de vitimização de violência sexual durante a pandemia foi ter sofrido alguma forma de violência sexual desse parceiro atual no pré-pandemia. Então, basicamente, nós temos as trajetórias que estavam no pré-pandemia, aparentemente elas continuam no pós-pandemia. Eu tenho um grupo de casais que ou não praticam violência ou praticam em um nível baixo e se mantiveram. Mas para eu sofrer violência física na pandemia, o principal preditor, o preditor mais forte é eu ter sofrido violência física nesse relacionamento no pré-pandemia. Mesma coisa para violência sexual. Isso indica para nós pesquisadores um ponto muito importante quando eu vou pensar em políticas públicas. Quando eu estou olhando, então, para esse público que sofre violência, uma prevenção generalizada, universal, ela vai ter pouco efeito. Porque não adianta eu falar com todo mundo. Eu tenho grupos específicos que estão mais em risco para a violência durante a pandemia e eu preciso, de alguma forma, conseguir atingir essas pessoas que estão em maior risco para sofrer violência durante a pandemia. Isso é importante para destacar como que essa trajetória prévia, como que conhecer, você tem um fluxo constante de pesquisa, um fluxo constante de dados, ajuda você quando o mundo muda de uma hora para outra. Se eu não tenho dados prévios, fica muito difícil me planejar para o futuro. E eu acabo sempre dando um exemplo, uma das primeiras reuniões que nós tivemos na ISPICAM, sobre como que iríamos monitorar os casos de violência durante a pandemia. Essa foi uma das primeiras reuniões em maio do ano passado. E aí o grupo do Canadá mostrou que eles forneciam, então, para todos os membros do equivalente do CREAS no Canadá, um tablet no qual continha todas as informações que eles deveriam preencher e alguns questionários. Olha, essa família tem alimento suficiente? Essa família você percebe que há um risco elevado de estresse ou muita impulsividade? Eles vão marcando nesse checklist, através desse tablet, para facilitar a coleta de dados em visitas, que eles nunca pararam, facilitar a organização desses dados e conseguir entender quais famílias estavam mais em risco de violência durante a pandemia. E uma das questões que surgiram lá no Canadá, e a nossa pesquisa mostrou também, que a pandemia não causa violência em ninguém. A pandemia não é causa de violência. Portanto, se o histórico prévio é o que importa, a pandemia não aumenta a violência. A pandemia pode cronificar e intensificar a violência em relacionamentos que já eram violentos. Mas ela não aumenta a prevalência de violência na nossa população. Isso é um dado prévio, isso é um dado de 400 pessoas, prévio, mas aparentemente esse achado tem sido replicado em outros locais do mundo.
Então, eu acho que essa é uma característica importante de pensar. Muitas vezes há um certo... Não, a pandemia tem aumentado a violência. Para quem? Quais grupos? Em quais condições? Em quais elementos esses grupos estão envolvidos? Como que isso, de fato, tem funcionado? É uma questão que eu acho bem importante. E, por fim dessa pesquisa que nós vamos submeter agora, aqueles que já sofriam violência antes... Caso eles não fossem acompanhados, diminuiu muito a chance de que eles conseguissem buscar ajuda durante a pandemia. O que demonstra a importância de você ter uma estruturação de serviço clara para esses momentos de crise. Muitos epidemiologistas têm falado, essa é a primeira pandemia do nosso tempo, né? É sempre muito animador quando eles falam esse tipo de coisa, mas a possibilidade de que a gente conviva com o Covid durante alguns anos é muito real, em momentos de abertura e fechamento. E essa possibilidade de conviver durante anos com essa doença faz com que nós tenhamos que pensar como que nós vamos nos organizar para lidar com essa pandemia no longo prazo. Então, pensando que a pandemia em si, ela, na verdade, ela destaca e ela impulsiona problemas que já existiam previamente, eu preciso, então, de uma cobertura absoluta desses sistemas e dessas pessoas que estão em situação de violência. Então, no pós-pandemia, as grandes discussões têm sido como que eu vou reestruturar tanto minha coleta de dados sobre violência, eu preciso saber de fato o que está acontecendo e eu preciso uma junção dos canais oficiais de denúncia e da pesquisa. Em geral, quando nós olhamos para a pesquisa nessa área, nós olhamos sempre assim, olha, os dados oficiais dizem... Os dados oficiais no Brasil, eles são escabrosos, né? São sempre assim, no último ano, uma mulher a cada 6 minutos sofria violência do parceiro, depois foi para 4 minutos, depois foi para 30 segundos. Quando vai juntando o dado do DataSUS, da Secretaria de Segurança Pública, vai ficando cada vez pior. Mas nós não sabemos nem metade do problema, porque quando você faz pesquisa anônima no Brasil, no qual a pessoa responde e aquilo não gera nenhuma consequência para ela, as taxas chegam até 45%, 50% da população feminina dizendo que sofreu ao menos um episódio de violência durante a vida. Se todo esse pessoal fosse buscar o serviço público ia afogar, não ia dar conta. Então, nós temos primeiro que conseguir uma junção entre esse dado oficial e esses dados de pesquisa para conseguir entender qual de fato é a nossa prevalência de violência e onde estão os principais buracos do nosso sistema. Onde as pessoas estão conseguindo acessar o sistema e buscar ajuda, e onde essas pessoas estão passando por baixo do radar despercebidas para o sistema público. Isso implica também uma reestruturação de serviços. Porque um dos argumentos principais de quem diz que, olha, há um aumento da violência durante a pandemia, então provavelmente nós vamos ter uma demanda represada no pós-pandemia muito grande. Nós vamos ver isso agora em alguns países que foram muito bem sucedidos na vacinação, como Israel, por exemplo. Nós vamos ver se isso é verdade, por exemplo, num país como Israel. Israel já tirou as máscaras de... Você não precisa mais usar máscara em locais públicos. 60% da população adulta foi vacinada. Então, em breve, eles vão ter uma vida muito próxima do normal do antes do Covid. Considerando isso, se de fato teve um aumento na violência durante a pandemia, eles vão ver um fluxo muito grande de pessoas buscando serviços agora no pós-pandemia, com a possibilidade de voltar aos serviços. Essa é uma coisa a se observar nos outros países. Nós precisamos também investir em novas tecnologias, principalmente nos preparando para outros momentos ou para a continuidade dessa pandemia. A pandemia no Brasil não tem a menor pinta de que ela está indo embora ou a menor pinta de que ela está acabando. Então, nós precisamos nos preparar porque vai ser um evento duradouro. Além disso, nós vamos descobrir na nossa realidade, através de pesquisa, o que funciona e o que não funciona. Eu acabo dando um exemplo, eu tenho trabalhado bastante com a professora Carmen de Katz, da Universidade de Tel Aviv, e uma das coisas que eles têm feito no acompanhamento de famílias em situação de violência em Israel é designar um assistente social exclusivo para aquela família, principalmente quando tem muita vulnerabilidade. Se eu fizer isso no Brasil, eu preciso formar 5 milhões de assistentes sociais ontem. Eu não tenho a menor condição de fazer isso. Então, eu preciso descobrir o que funciona e de qual maneira vai funcionar isso na nossa realidade. Eu sempre digo, é ótimo, poxa, que ótimo que eles têm esse recurso para isso, que ótimo que eles têm como investir isso, nós não temos. E como que nós vamos fazer essa passagem, então, é um aspecto bem importante.
E nós precisamos começar a analisar um pouco a nossa prática. O que tem funcionado de fato na nossa realidade? Quais tipos de atendimentos ou quais intervenções têm sido eficazes? Quais intervenções de fato têm um custo-benefício interessante para a sociedade? Não adianta pensar numa intervenção que dura anos, custa milhões. O que é o melhor custo-benefício considerando o contexto em que nós estamos? Isso envolve investir dinheiro não só em pesquisa, mas no treinamento dos profissionais que estão na ponta do sistema. Ou talvez estabelecer algumas diretrizes de treinamento ao adentrar esse tipo de trabalho no serviço público, principalmente. Porque muitas vezes as grandes contradições que nós temos é a universalidade sem uma especialização. Eu consigo prover um serviço para muita gente, mas eu não consigo levar esse serviço em tal qualidade como o necessário. E para isso, eu preciso treinar muito bem quem é do CREAS, preciso treinar muito bem quem é do CRASP, que são dois equipamentos fundamentais na nossa rede. Eu preciso treinar muito bem todos os meus técnicos do judiciário. Eu, como psicólogo, digo, nós, como categoria, precisamos entender melhor do fenômeno, mas nós precisamos principalmente saber o que funciona e o que não funciona. Eu comecei falando para vocês que suposições não superam os dados e nós estamos nesse processo. Nós precisamos descobrir quais intervenções de fato funcionam. Eu acabo sempre dando exemplos que eu considero importantes quando nós pensamos no atendimento de agressores conjugais. No mundo inteiro, nós temos uma dificuldade tremenda com esse público, principalmente em reincidência, e principalmente quando ele troca de parceira, esses padrões demoram um tempo e acabam voltando a se instalar. O Brasil é um dos poucos países que não tem uma estrutura, ou um fluxograma, ou um framework de como deveria funcionar esse atendimento para os agressores. Então você tem uma série de pessoas com muito boa vontade, com diversas tentativas de organizar, mas sem um apoio, uma diretriz nacional que garanta a elas investimento, e que garanta que ela consiga estabelecer critérios de pesquisa para avaliar o que está sendo feito. Então, muitas vezes você tem muita mudança dessas famílias em situação de violência, no qual você perde o contato completamente com elas e se tem uma impressão de que tal intervenção funcionou, só porque ela mudou para outra comarca, não porque a violência foi interrompida. Então, nós precisamos, de alguma forma, estabelecer alguns critérios que sejam federais e que sejam importantes e que sejam capazes de gerar treinamento, gerar pesquisa e gerar avaliação daquilo que nós vamos fazer no pós-pandemia. Acho que era isso que eu ia falar, Giovana. Legal, professor, muito interessante, muito apropriada essa discussão. Eu peço para lembrar de mandar os nomes ali no chat, quem ainda não mandou, e queria abrir para perguntas. Não tem nenhuma pergunta ali no chat agora, quero ver se alguém tem alguma pergunta para fazer aqui para o professor Sidney, senão eu mesma quero fazer uma pergunta depois. Alguém quer falar alguma coisa? E podemos, então, dar seguimento. Vou pedir aqui, professor, eu acho que muitos do nosso público aqui, do pessoal que está assistindo, não tem um contato tão próximo sobre como que funciona, como que seria a questão do ciclo da violência doméstica. Você poderia falar um pouquinho sobre isso, assim, ainda que por cima, só para a gente partir aqui da mesma base e talvez clarear um pouco para o resto dos participantes, como que funciona esse porquê do ter uma violência contínua entre os agressores, mesmo com mudança de parceiros? Um dos aspectos teóricos que são mais utilizados para explicar a violência entre parceiros íntimos é o ciclo da violência que a Giovana está citando. E o ciclo parte de alguns princípios. Um dos princípios é que os relacionamentos, eles começam numa fase que nós chamamos de lua de mel. Quando você começa a se relacionar com uma pessoa amorosamente, tem dois fatores principais. O quanto você estava privado de contato amoroso e o quanto de novidade aquela pessoa traz para você.
Então, quanto mais privado você estava de afeição, relacionamento sexual, contato físico, então, depois da pandemia, todo mundo vai ser encantador, porque a maioria das pessoas está privada de todos esses aspectos. Depois da pandemia, todo mundo vai ser muito encantador. E quanto mais novidade essa pessoa traz, maior a chance de você ter uma fase de lua de mel. Essa fase de lua de mel, ela envolve uma série de mudanças neuroquímicas no cérebro e uma série de mudanças comportamentais, e ela dura em média 90 dias. Isso em adultos que nós estamos falando, em adolescentes isso dura bem menos tempo. Depois desses 90 dias, esse relacionamento, caso ele continue, ele entra numa fase de certa estabilidade, que nós chamamos de fase de rotina. Não que as pessoas vão fazer exatamente a mesma coisa no relacionamento, mas há uma certa previsibilidade. Então, de domingo, em geral, vão na casa da mãe de um ou da mãe do outro. Tem uma certa previsibilidade nesse relacionamento. As pessoas imaginam com um certo grau de certeza o que vai acontecer no próximo sábado. Pode ser que elas falem, eu acho que a gente vai comer pizza e elas comem um pastel, mas elas sabem que elas vão jantar junto. A previsibilidade está aí, não a certeza absoluta do que elas vão fazer. Essa rotina, por condição humana, ela traz um fator de estresse. Então, quanto mais tempo eu estou nessa rotina, mais estresse eu tenho e mais problemas eu tenho para resolver com a pessoa. E é aqui que os casais que são violentos se separam dos que não são violentos. Os casais não violentos, durante essa fase da rotina, ou eles conseguem resolver esses conflitos de maneira harmoniosa e retornam para a rotina ou retornam para uma lua de mel, enquanto os casais que têm violência, eles vão acumulando essa tensão ou resolvendo de maneira ruim ou de maneira negativa, que gera mais tensão. E ao gerar mais tensão, eles chegam num ponto que nós chamamos do gatilho, em que algum comportamento ligado ao estresse ou ligado à resolução de problemas vai ter como consequência um comportamento agressivo por parte de algum das duas pessoas envolvidas no relacionamento. Muitas vezes, para quem está de fora, é um evento pequeno ou um evento bobo, mas há de se considerar todo esse crescimento do estresse durante a fase da rotina. Depois desse episódio violento, que em geral começa com violência psicológica, eu tenho um pedido de desculpas, e depois do pedido de desculpas eles voltam para a lua de mel. Essa lua de mel, em geral, ela é menor, ela é mais curta do que a primeira lua de mel, dura menos tempo e você volta para essa fase de rotina. Essa fase de rotina vai gerar tensão, se eu não consigo resolver tensão, eu vou tendo um escalonamento e uma aceleração dentro desse ciclo da violência. Então, eu tenho um aumento da intensidade da violência, que é o que vocês vão ler em textos falando do escalonamento da violência, eu tenho um aumento de intensidade, e eu tenho um aumento de frequência, porque esse ciclo vai ficando cada vez mais rápido, a lua de mel vai encurtando cada vez mais. E a rotina está sempre presente. Então, quando eu vou pensar em como essas trajetórias se dão, eu vou olhando como esse casal se relaciona dentro desse ciclo. Muitas vezes é uma dupla falta de habilidades de resolução de problemas, e muitas vezes eu estou lidando com uma incapacidade naquele momento, seja por falta de modelos, seja por uma dificuldade cognitiva ou uma dificuldade empática, de conseguir resolver de forma pacífica ou de forma não violenta os conflitos dentro do relacionamento. Então, quando eu estou pensando no ciclo, eu estou pensando em como as pessoas resolvem os seus problemas dentro do relacionamento e como que elas avançam esse relacionamento e vão fazendo com que esse relacionamento se torne cada vez mais estável. A grande questão dos relacionamentos violentos é que ele tem uma etapa boa. É a etapa da lua de mel. Ela vai ficando cada vez mais curta, mas ela teve momentos muito bons na sua história. Isso faz com que as pessoas fiquem presas nesse ciclo e muitas vezes não consigam sair mesmo que elas queiram. Então, quando nós pensamos nos valores que estão envolvidos nessa resolução de conflito dentro do ciclo da violência, eu estou olhando para todos esses aspectos. As capacidades das pessoas de resolverem o conflito, a motivação delas para resolverem o conflito de maneira não violenta, e como acontece essa passagem do comportamento violento para a fase das desculpas. A fase das desculpas ela ficou muito famosa na literatura e principalmente no imaginário social,
que é o homem que chega com flores no trabalho, depois de agredir a parceira. Isso existe, mas ele não é tão frequente assim. Em geral, ele está ligado a outro, muitas vezes a desculpa vem carregada de outros comportamentos de controle. E com muita culpabilização da vítima. Né? Olha o que você falou, o que você me fez fazer, né? Eu não vou fazer mais, mas você também tem que se controlar. Então, vem com muita culpabilização da vítima envolvida nesse discurso. E uma fase de certa estabilização ali na lua de mel, cada vez mais curta. Então, quando nós estamos pensando no ciclo, nós estamos pensando na história desse relacionamento. Como que ele chegou até aqui? Como que chegou nesse ponto? O que aconteceu e por que as pessoas estão tão involucradas, né, nesse relacionamento? Ao pensar em todas essas questões, nós vamos tentar, de alguma forma, descobrir onde estão os pontos fortes e pontos fracos dessas pessoas. Então, quais habilidades elas têm, quais elas estão conseguindo usar, quais elas não têm que elas conseguiriam aplicar para resolver esses conflitos de forma mais harmoniosa. Eu sempre dou exemplo para os meus alunos, quando eu dou aula sobre isso, de uma pesquisa alemã sobre resolução de conflitos entre casais, era só com casais heterossexuais, essa pesquisa alemã. E aí tinha o primeiro modelo que eles encontraram, era um modelo de total divisão de responsabilidades, que eu brinco que é completamente real. Todas as decisões, os dois decidem juntos, né? Então, vamos comprar, então, um tapete. Não, nós vamos discutir todos os prós e contras. Ninguém tem tempo para isso e ninguém tem paciência para isso. Eu fico pensando, tudo é reunião de condomínio, deve ser um relacionamento bem legal, né? Você tem que ter uma paciência de Jó. Então, é um modelo bem real de relacionamento. O segundo modelo, que é mais realista, é um modelo de divisão de controle e poder por especialização. Então, se você entende mais de finanças e seu parceiro entende mais de criação dos filhos, vocês dividem as principais responsabilidades. Então, você fica responsável pelo imposto de renda, por verificar as contas, verificar se tem que guardar, se dá para guardar dinheiro, se vai ter que fazer um empréstimo, você que fica responsável por essa tomada grande de decisão, porque você tem um conhecimento maior sobre aquilo, mas tudo é dividido. Os casais violentos, eles têm dois padrões de tomada de decisão e resolução de problemas. Um é um que é hierárquico, uma pessoa decide as coisas importantes e a outra obedece. Então, o dinheiro é controlado por uma pessoa, a criação dos filhos, a palavra final é de uma pessoa, qualquer decisão que seja tomada na casa tem uma hierarquia, né? E isso é um modelo que no Brasil é muito frequente, principalmente nas gerações anteriores da nossa. Esse modelo hierárquico, espero seu pai chegar em casa, é um bom exemplo do modelo hierárquico. Ele é a pessoa com poder dentro da casa. E o outro modelo é o modelo anárquico. Famílias em situação de violência, em geral, elas têm, cada um faz o que quer, né? Então, não tem dinheiro para pagar a conta de luz porque alguém decidiu comprar um jogo de videogame novo para o filho. Não faz o menor sentido, vocês vão ter a luz cortada. Mas é um tipo de resolução de problemas que eles têm no qual ninguém resolve nada, nada é dividido, nada é conversado, e vai gerando estresse por essas consequências da falta de alguma organização familiar ali. Ótimo, professor. Muito obrigada. Mais alguém quer fazer algum comentário, quer fazer alguma pergunta? Deixe o microfone livre para quem quiser assumir. Acho que a Ana Paula levantou a mão ali. Pode abrir o microfone, Ana Paula. Então, tá joia. Boa noite para aqueles que eu ainda não tinha dado. Professor Sidney, o professor comentou que, por exemplo, a pandemia em si, ela não é o causador de uma violência, né? Podemos trazer aí, por exemplo, a característica da personalidade de uma pessoa também ali do relacionamento de parceiro, seja do homem, da mulher, enfim, entre eles, também poderia não ser necessariamente, digamos, o causador dessa violência. O que eu quero dizer, assim, de levar um pouco a violência para as questões de características da pessoa mesmo, por algum trauma que ela tenha tido, ou seja, pela própria educação que vem, mas algo que já é recorrente dela e que talvez uma pandemia, a característica do parceiro, seja por gastar ou não, por sair, não responder
da forma, ou se não se comunicar da forma que talvez gostaria. Então, que estes eventuais estressores, ou talvez nem estressores, mas algumas questões venham ser precipitantes para que este comportamento violento da pessoa venha a se manifestar passado esse período aí de lua de mel. Então, seriam, assim, duas perguntas. Tem pesquisas e o quanto foi realizado com relação ao perfil dessas pessoas violentas por essas características, vamos dizer, talvez mais pessoais, e que questões externas simplesmente sejam precipitantes disso, e como que eventualmente poderia ser tratado, enfim, seja não só particular, porque essa pessoa também precisaria estar disponibilizado, mas quando essa violência chegasse a um nível de notificação, ou que essa pessoa fosse conhecida de alguma autoridade, através de políticas públicas para trabalhar essas pessoas, porque eventualmente uma pessoa que tem essa característica, ainda que ela venha a ser afastada do lar, ou que haja uma separação, se for, geralmente a mulher é a mais vítima, ela tenha aí digamos, a força de dar um basta, pedir uma separação, de sair desse ciclo vicioso, mas essa pessoa, esse parceiro íntimo, ele vai continuar repetindo isso num próximo relacionamento depois de uma fase de lua de mel. Então, eu acho que ficou um pouco comprido aqui, mas eu queria, a pergunta então seria justamente essa, quais as pesquisas, ou se tem com relação às características mesmo dessas pessoas, né, que são violentas, não podemos dizer por natureza que cairia por determinismo, mas que por alguma situação ela apresenta esses comportamentos mais violentos de acordo com questões precipitantes, e como, de repente, acabar com esse ciclo, seja por tratamento, ainda que seja por políticas públicas. Bom, primeiro tem muita gente que, isso pré-pandemia, tentava avaliar quais seriam as tipologias principais dos agressores, né? A Holdsworth Monroe, que é uma pesquisadora norte-americana, ela tentou observar quais seriam os pontos em comum e quais seriam as diferenças entre os tipos de agressores. E aí ela chegou em 4 grupos principais nos Estados Unidos. O primeiro grupo é o que ela chamou de familiar exclusivo, que isso ela estava trabalhando com homens agressores por serem a maioria dos casos de violência. Esse grupo, ele tem uma característica de apresentar remorso depois da violência, apresentar culpa, ser um bom marido, ter uma habilidade social, né, tem um bom relacionamento com a família, ou tem um relacionamento com a família de alguma forma, um baixo histórico de violência na infância por parte dele, mas um apego romântico muito inseguro. Então, o problema dele não é com os filhos, não é com a mãe, não é com os colegas de trabalho, o problema dele é com a parceira e com essa insegurança que ele tem, né? Esse familiar exclusivo, em geral, ele se engaja em muita violência psicológica, mas pouca violência física. Você vê muito isso em controle de comportamento da parceira, tentativas de evitar contato dela com outros homens. Se ela trabalha, ele vai fazer de tudo para que ela largue aquele trabalho e vá para um trabalho que seja majoritariamente feminino. Então, esse primeiro grupo, nós não tratamos como personalidade, nós tratamos como tipologia dos comportamentos. É o que a pessoa está fazendo. Eu não vou tratar como um quê de personalidade, mas um quê de qual é o comportamento desse indivíduo, o que ele está fazendo para a parceira. Esse passa como acima de qualquer suspeita. Ele é um bom pai, muitas vezes, ele é um bom amigo, ele é um bom filho, ele é um cara que tem um trabalho estável. E se essa mulher conta para alguém o que ele faz, todo mundo vai falar, imagina, olha o que ela me contou, imagina que ele seria capaz de fazer um negócio desse. Esse, quando ele é presente nas classes média e alta, ele ainda menos chance de ser notificado. Então, quando nós pensamos numa perspectiva de notificação, já juntando um pouquinho das duas respostas, eu estou pensando numa notificação para qualquer evento de violência. Porque essa mulher pode ser que nunca sofra um episódio de violência física na vida dela, mas ela sofre uma violência psicológica tão constante, os efeitos são muito nítidos, como a vítima de um familiar exclusivo. O segundo nível é o que ela chamou de um pouco de comportamento antissocial. Esse homem também pratica muita violência
psicológica, quando ele pratica física, ele tem um baixo potencial ofensivo, mas esse aqui ele não tem muitos amigos. Ele passa, Holdsworth fala, ele passa como esquisito, né? Então, um cara muito introvertido, baixa resolução de problema social, ele não consegue se dar muito bem. Em geral, eles procuram atividades que não envolvam muito outras pessoas, né? Então, ele não vai trabalhar de vendedor com esse perfil. Ele vai trabalhar com algum contexto em que ele consiga trabalhar sozinho, que não demande tanto de outras pessoas. O terceiro tipo é o que ela chama de borderline disfórico, não por ser um transtorno borderline, mas por ele secundar várias características. Então, em alguns, esse já tem um quê de impulsividade muito grande, em geral tem um histórico de violência na infância grande, e esses comportamentos fazem com que ele tenha um tipo de apego inseguro, preocupado, que façam com que a insegurança dele se apresente numa necessidade constante de que a parceira demonstre que ela goste dele. A parceira precisa a todo momento demonstrar uma certa proximidade, um constante afeto para ele se sentir um pouco mais tranquilo em relação ao que ela sente. Enquanto o familiar exclusivo está preocupado com traição, com ciúmes, com essas coisas, o borderline disfórico ele está tentando de alguma forma suprir essa insegurança a partir desse afeto. Muitas mulheres dizem que elas se sentem sufocadas pelo tanto de atenção que ela tem que dar e o tanto de atenção que ele demanda dela. Então, ela vai no mercado, demora 5 minutos a mais, isso vira uma briga tenebrosa na casa. Então, esse borderline disfórico, ele tem uma relação maior com violência física e sexual, e principalmente ele trabalha muito nessa impulsividade desse indivíduo, principalmente quando essa impulsividade vem de alguma insegurança, que algum comportamento ali fez ele ter essa sensação. Ele tem essa dificuldade também familiar, pelo histórico de violência que é bem presente, e ele, em geral, pratica violência contra os filhos também, quando o casal tem. Porque essa impulsividade, ela está em diversas áreas da vida. E o último tipo é o que ela chama de violento generalizado, que é um tipo em que ele arruma enrosco no trabalho, na família, na vizinhança, onde ele vai, no trânsito, onde ele vai, ele encontra algum problema. No primeiro momento, a Holdsworth e esses praticam os tipos de violência mais severa. Os homicídios em geral, ou eles estão num episódio muito impulsivo do borderline disfórico, ou do violento generalizado. E aí, como nós estamos pensando nessas características deles, nós vamos olhar também para como que isso se desenrola dentro da sociedade. Então, a maioria das pesquisas são feitas onde? Delegacia da Mulher, fórum. E aí as primeiras pesquisas começaram a falar, olha, a maioria dos homens são violentos generalizados. Mas se eu estou pegando um público que teve a notificação, a polícia foi lá, levou para a delegacia, obviamente não é um caso leve. Então, basicamente, nós estamos ignorando a maior parte dos casos, porque eles são considerados mais leves, e nós estamos olhando só para esses casos mais severos. Nós não sabemos direito como se distribuem essas tipologias na realidade brasileira. Nós sabemos que as 4 são observadas aqui também, mas nós não sabemos como elas se distribuem. E a questão que entra é a Lei Maria da Penha, ela prevê alguma forma de atendimento para o agressor. Essa previsão não diz que ela tem que ser baseada em evidência e não diz que ela tem que ser avaliada quanto à sua eficácia / eficiência. Esse acaba sendo uma das críticas de quem está no mundo acadêmico. Porque, por exemplo, nós já vimos trabalhos de, olha, nós vamos juntar os agressores, eles vão pintar um quadro para falar dos sentimentos, e se eles gostarem disso, eles estão liberados do processo. 100% dos agressores adoraram pintar um quadro. Óbvio. Até eu que nasci lá em Bauru, no interior de São Paulo, eu diria que eu adorei. Mas nós temos que tomar um cuidado de também não cair para outra ponta de uma visão completamente punitivista. Não, nós vamos colocar todos eles na cadeia. Não vai resolver nada isso. Vai resolver 0 problemas. Então, nós temos uma dificuldade que nós precisamos estabelecer, aliás, criar, avaliar e implantar algum tipo de atendimento, seja ele em grupo individual, que seja compatível com a nossa realidade cultural e a realidade dos homens brasileiros que são agressores. Esse é o primeiro ponto.
Eu estou falando homens no geral porque são a maioria dos casos de violência entre parceiros íntimos. Então, quando nós estamos pensando nos tipos, o que a gente sabe, por exemplo, é que homens que são do grupo familiar exclusivo, eles respondem muito bem à psicoeducação. Psicoeducação, gente, você faz isso em CRAS, CREA, você faz em qualquer equipamento da rede. Você não precisa de nada de grandes especializações para fazer psicoeducação. Vamos lembrar, o familiar exclusivo é baixo potencial ofensivo, tem muita culpa e muito remorso, ele sabe que o que ele está fazendo é errado, ele acha que o que ele está fazendo é errado, ele só não consegue controlar o comportamento. Psicoeducação, 80% deles respondem muito bem. Se eu coloco um violento generalizado para fazer psicoeducação, aí eu vou lá explicar a Lei Maria da Penha para ele, o efeito disso é próximo de zero. Isso é pesquisa internacional, replicada em trocentos países. Né? No Brasil, o que a gente tem? Eu pego o violento generalizado, está respondendo um processo, coloco ele numa psicoeducação e falo, se você terminar o programa, e considero isso uma zero reincidência, se não tiver recurso no caso. Então, nós temos um sério problema de entender, primeiro, o que tem ali dentro dessa violência contra a mulher, dessa violência entre parceiros íntimos. Alguns países conseguiram um sucesso um pouco melhor, com algumas. A Holanda acaba sendo sempre exemplo disso, porque a pena nunca é pena, né? É terapia. Vamos fazer terapia, vamos ver, fazer uma avaliação, encontrar a tipologia e achar o melhor tratamento que as evidências dão para nós nesse momento. Muitas vezes o violento generalizado ele tem uma combinação de uso de substância, histórico de violência na família, histórico de associação com pares desviantes. Você tem um combo ali. A violência entre parceiros íntimos é mais um dos problemas que essa família está enfrentando. Então, é muito difícil você, eu vou resolver a violência entre parceiros íntimos, mas e toda essa outra carga de problema que vem junto, essa junção de vulnerabilidades para aquela família. Então, o tratamento em si depende muito. Nós temos pensado, nós estamos elaborando 2 frameworks agora no programa de pós-graduação, um de políticas públicas de como fazer uma avaliação de entrada desse agressor para verificar qual seria o melhor equipamento para ele, e um de atendimento. Por exemplo, homens que são do grupo familiar exclusivo, eles respondem muito bem à psicoeducação em grupo. Homens violentos generalizados, eles aprendem os comportamentos mais violentos num grupo. Você fazer grupo, você precisa ser muito habilidoso. Precisa conhecer muito ali do riscado para você fazer um bom grupo que consiga resultados positivos. Então, depende muito de quem é o meu público, do que está sendo feito e de qual é a minha expectativa com aquele grupo de agressores. Respondido, Ana? Sim, obrigada, professora. A Francine colocou aqui no chat se tem alguma questão de negligência que foi avaliada na pandemia e como isso pode fazer correr num cenário que as pessoas estão no mesmo lar. Fran, caso você queira o microfone para falar melhor sobre a sua pergunta. Não, é isso mesmo. A minha pergunta é essa. Obrigada. O que a gente tem visto é muitas vezes uma confusão na psicologia e na ciência social entre negligência de fato e uma percepção de negligência. Por exemplo, muitas escalas no Brasil avaliam a comida suficiente na casa? Não, isso é indicativo de negligência. Vamos olhar para o país que nós estamos e o momento em que nós estamos. Se nós formos marcar isso hoje no Brasil, dá 40 milhões de famílias negligentes. Né? Então vamos combinar que não é por aí que a banda deve tocar. Então, quando nós vamos avaliar a negligência, nós precisamos ter clareza que negligência é ter a possibilidade de dar e não fornecer. Sejam aspectos materiais, comida, proteção, uma casa, sejam aspectos afetivos. O que acontece é, como nós tivemos um fechamento de escola precoce no Brasil, o Brasil fechou as escolas muito cedo durante a pandemia, ficou muito difícil voltar com as escolas. Uma, porque as escolas não se prepararam, sejam elas públicas ou particulares. 2, porque o retorno dos pais ao trabalho implicou na exposição das crianças e de quem cuidou dessas crianças durante a pandemia. Então, quando nós estamos falando de negligência dentro do ambiente doméstico, nós estamos falando muitas vezes de pais que
estão trabalhando muito mais do que quando eles trabalhavam presencialmente, porque o computador ele é uma ferramenta de trabalho que pode não desligar nunca. E nós estamos falando também de uma condição que muitas vezes passa despercebida. Ao mesmo tempo, está muito fácil culpar os pais durante a pandemia por não darem atenção ou serem negligentes com as crianças. Mas, gente, ter uma criança num apartamento de 40, 50 metros quadrados o dia inteiro é uma tarefa virtualmente impossível. E aí vem uma das nossas falhas na pandemia do não estabelecimento de algum tipo de orientação centralizada, clara, de quais investimentos nós iríamos fazer nas escolas para um retorno seguro, né? E aí, essa não organização que nós até agora não temos, fez com que as crianças das escolas particulares aqui no Paraná, especificamente, voltassem às aulas, mas as das escolas públicas não. Isso também fica aparente quando nós olhamos que os professores estão lá no final da fila dos prioritários. Se educação é atividade essencial, por que não jogar para frente, pelo menos os de educação básica, fundamental e ensino médio, né? Então, nós temos uma série de elementos de negligência que ficam difíceis de serem avaliados agora durante a pandemia e virou uma jogação de pedra, né? A culpa é dos pais. Como que eu vou dizer isso para uma pessoa que está trabalhando 14, 16 horas por dia numa tela de computador, dividindo, às vezes, o celular com a criança para a criança assistir a aula e depois ele pega para trabalhar? É muito complicado essa questão da negligência durante a pandemia. Mas, principalmente, o que nós vamos acabar observando no pós-pandemia da negligência é os subprodutos dela. Distanciamento emocional, falta de vinculação familiar. Nossa, não passou tanto tempo na pandemia, mas esse acaba sendo um dos subprodutos. Eu acho que a negligência vai ser uma dessas questões que nós vamos só olhar a consequência dela. Nós vamos ter muita dificuldade de conseguir intervir nela agora, exatamente por essas dificuldades. Uma questão que tem chamado muito a nossa atenção, a minha e da Carmite principalmente, é a questão dos apegos secundários, que são muito importantes. Eu brinco sempre que a nossa estrutura familiar acaba sendo muito parecida com a estrutura de alguns países, né? Israel, Itália, Espanha, nós temos uma estrutura familiar parecida, famílias expandidas, grandes, muito contato com as famílias, né? Você tem muita proximidade. E, de repente, as crianças perderam esse contato, que era um contato muito importante também. Um vô e vó por uma tela de celular não é a mesma coisa. Então, quanto de apego vai ser afetado também, que vai ser difícil de você saber se foi negligência ou se foi esse corte na construção desses apegos secundários das crianças. Nesse momento, a gente tem muito mais dúvida do que certeza sobre a negligência. O que a gente sabe é que é muito complexo essa situação que volta e meia, a mídia discute isso, né? Os pais não estão dando atenção para as crianças. Poxa, mas os pais estão numa situação lascada também, né? A situação econômica do país é muito difícil, a situação de trabalho é muito difícil. Então, nós temos que tomar cuidado com como nós vamos avaliar isso no futuro. Isso é uma dificuldade internacional. Respondido, Fran? Respondido, muito obrigada. Tayana pediu a palavra para fazer uma pergunta. Boa noite para todos. Boa noite, prof. Eu não queria polemizar, mas vou. Tá? Tem uma tese de defesa que nós acabamos usando um pouco no Tribunal do Júri, sobre relacionamento abusivo, inclusive. Né? E para situar até algumas pessoas que não são da área, tem um pessoal de psicologia e tal, vou colocar o caso desse menino Henry, que está agora aí na situação. Então, olhando de fora, en passant, né, porque não tem os dados do processo, eu tenho acesso só que está na mídia, mas olhando por cima, uma das teses de defesa poderia incorrer aí, no caso da mãe, de estar num relacionamento abusivo, coação moral, enfim, né? E eu queria saber um pouco, e nós usamos, eventualmente, de fato, o relacionamento abusivo, porque nós, como defesa, a gente tem um acesso a um contexto, e não é de graça que a gente usa, né? Não é porque, é o último grito do momento. Não é porque nós contextualizamos, de fato, e conhecemos a situação.
mas eu queria uma perspectiva tua um pouquinho sobre essa situação, a que ponto a vítima do relacionamento abusivo chega realmente a cometer atos que, por si só, ela não cometeria se não estivesse dentro desse quadro, desse cenário, né? Se ela não estivesse nesse cenário do relacionamento abusivo. Porque a gente trabalha com isso, só que eu, por exemplo, sou advogada. Então, eu vou lá buscar ali, enfiar a mãozinha, enfiar o bedelho lá na psicologia um pouco e trazer alguns pareceres, enfim. Mas é que a gente trabalha com isso mesmo e acaba tendo nossas percepções pelo contexto que envolve o caso concreto, né? E não sei se você já se deparou profissionalmente com essas situações, mas eu queria saber um pouquinho nesse contexto da vítima acabar, né, por uma coação moral, por um relacionamento abusivo, praticando, né, sendo negligente, na posição de garante, se omitindo a ponto de estar ali no cenário de um crime como homicídio, enfim. A situação nesse caso aí, como você mesma disse, Tayana, nós não temos tantas informações assim ainda, mas os relatos que têm saído, principalmente das conversas da mãe com a babá, parece que ela tinha muito medo dele, do que ele poderia fazer, mas isso é um recorte que nós estamos vendo, né? Nós não temos acesso a todas as conversas. E, aparentemente, ele era uma pessoa muito agressiva e que ela sabia que ele era uma pessoa agressiva. Então, agressiva no sentido de estar envolvido com milícia, com coisas coisas não usuais, vamos dizer assim, né? Eu tive uma experiência de atender um agressor que o filho dele foi envolvido com o PCC no interior de São Paulo, mas ele aparentemente não, mas o filho sim. E o que é interessante é que como esse contexto, né, de criminalidade, muitas vezes ele valoriza muito uma pessoa com um perfil violento generalizado. É muito útil ter uma pessoa com esse perfil que onde ela vai, ela arruma enrosco, dependendo de como essa estrutura criminosa funciona. Eu, particularmente, em relação a esse caso do Henry, eu acho que ainda vai surgir muita coisa, mas não é incomum, por medo, a mulher continuar num relacionamento, mesmo que os filhos estejam em risco. Não é incomum esse medo no relacionamento se tornar cada vez mais isolamento social, né? E aí esse isolamento social evita e impede que outras pessoas venham ajudar, venham no socorro nessas situações. Então, esses elementos, eles acabam coincidindo, muitas vezes, no quanto eles caminham juntos desse isolamento social, desse medo e dessa periculosidade desse parceiro. Então, essa insistência no relacionamento que, para quem está de fora hoje, ainda mais depois do assassinato da criança, fica uma coisa muito óbvia, mas naquele momento pode ser que ela acreditava que ele não mataria ou não faria alguma coisa assim, ou se pensasse disso, tanto que ela fala, numa das instruções para babá, leva ele para o parquinho e fica lá com ele, espera eu chegar, né? É essa instrução que ela dá para babá. Então, nós vamos pensar o quanto ela tinha de medo e o que impediu que ela buscasse ajuda. Porque depois que ela se envolveu com a ex-parceira desse vereador, ele é vereador, se não me engano, né, do Rio de Janeiro, deputado estadual? Vereador? Eu não lembro agora. Ele é deputado, acho que é deputado federal, coisa assim. Acho que é vereador do Rio, vereador? Pelo menos é o que a Amélia fala. Não é tão alto. Mas aí o parceiro dele só conseguiu denunciar depois que ela terminou o relacionamento com ele. Então, aparentemente, ele é uma pessoa muito agressiva e que gera, vereador, e que gera esse controle nas parceiras. Então, quando nós vamos pensar no porquê não denunciou, do porquê insistiu, medo é a principal razão, principalmente desses homens mais agressivos, né? Medo de que, se ela denunciar, aconteça algo com ela ou algo com os filhos. A segunda razão principal que aparece
é como ela vai se sustentar, porque muitas vezes esses homens mais agressivos, eles vão cortando os relacionamentos, cortando fontes de sustento dessas mulheres, e fica muito difícil dela sair do relacionamento também, que acabou sendo o caso dela. Ela ganhava, acho que R$2.000, ele deu um cargo para ela que ela ganhava 15, né? Então, como é que ela ia sair desse relacionamento? Como é que ela ia participar dessa vida social de novo? Então, nós vamos olhar para vários elementos aí. As pessoas sempre puxam a carta da psicopatia nesse momento, e eu não gosto muito disso. A carta mais fácil de puxar, a carta da competência ou da insanidade, né? Eu brinco sempre que no direito, parece que o advogado, né? E o público gosta dessa carta da insanidade, né? Porque justificaria um comportamento injustificável socialmente. Então, só que não parece ser o caso, né? Teve um caso em Guarapuava, né, de uma advogada, Tatiana Spitzer, eu não lembro agora o sobrenome dela, em que estavam buscando, de alguma forma, classificar o agressor e o ex-parceiro dela cometeu um homicídio de psicopata. Ele não tinha nenhuma característica de psicopatia, ele toda a pinta de um agressor da tipologia borderline que, no momento de impulsividade e muita raiva, matou a parceira, né? E que, como estava na classe média, nunca tinha chegado num sistema de notificação público. Então, nós temos uma outra questão aí. Quando eu estou subindo na escala social no Brasil, eu também tenho essa dificuldade de achar esses fenômenos. E por isso que chama tanta atenção o caso Isabella Nardoni. Vocês vão lembrar que o caso Isabella Nardoni foi uma coisa no direito e na sociedade, né? Agora, esse caso do menino Henry, porque são casos de muita atenção, porque eles estão lá em cima na escala social. O pai do Nardoni, ele era um advogado muito conhecido em São Paulo, né? Era um advogado famoso. Então, tem uma frase do Lenin que eu gosto muito, eu sempre falo ela, né? Os pobres chamam a polícia, os ricos vão ao psicólogo. Então, muitas vezes esses casos, eles passam despercebidos ou passam porque há toda uma natureza social dizendo para essa mulher, mas você vai largar desse homem, mas ele é vereador, ele te deu um trabalho. Tem toda uma pressão social que a gente só vê o produto depois, mas a gente não vê todo esse processo acontecendo ao longo desse relacionamento. Dessa pressão social para ela se manter no relacionamento, dessa possibilidade de que ela, ao sair, enfrentasse consequências. Eu não estou muito afim de enfrentar a milícia, eu imagino que ela também não. Então, nós vamos olhar para todas essas condições. Obviamente, pelo desfecho do caso, né, nós vamos olhar também para a responsabilidade dela. O que daria para ela ter feito para proteger essa criança? Qual foi a responsabilidade dela? Mas eu acho uma situação muito complicada. Nós temos pouca informação ainda. Foi um exemplo só que eu trouxe, porque eventualmente é uma tese de defesa que a gente usa, né, que a gente pode usar e costuma usar. Até hoje em dia, eu mesmo já chamei você para participar comigo de lives para a gente falar sobre isso, né, sobre relacionamento abusivo, e eu levanto a bandeira que os juristas têm que estudar muito esses aspectos, que você é uma pessoa fundamental aqui no Brasil, que sabe muito sobre isso, que a gente tem que ouvir falar e conhecer esses fatores todos do relacionamento abusivo, porque eventualmente a gente precisa defender isso no âmbito jurídico, né? Que é um contexto todo que um cliente nosso eventualmente vai estar inserido e a gente vai ter que usar isso, né? Então eu usei esse caso Henry porque pode ser que seja usado isso, eu não tenho detalhes do caso, não estou nem só para trazer um exemplo, né? Mas era isso, para realmente elucidar aqui e ver que situações como essa também se correlacionam, né? E obrigada, professor. Obrigada pela resposta. A gente teve aqui também a Rosana, que falou sobre o comportamento da vítima, quando insiste em relação ao relacionamento abusivo, mas na sequência ela colocou aqui que já compreendeu melhor a resposta. Não sei se o professor quer fazer mais algum apontamento em relação a essa pergunta. O que muitas vezes a gente pensa também é que a pessoa, nessa insistência, ela não está pensando de maneira clara na violência. E muitas vezes ela está.
vamos lembrar que os relacionamentos eles começam numa fase muito boa, numa fase de lua de mel. E muitas vezes há uma expectativa de um retorno. Em algum momento esse cara foi bacana. Em algum momento esse relacionamento foi bom, por isso que ele se manteve, pelo menos para começar. Então, essa é uma outra variável que eu acho importante de pensar, Rosana, de o que está mantendo esse relacionamento, né? O que está fazendo com que ele continue ao longo do tempo. Ok. Obrigada, professora. Temos mais alguma pergunta? Mais alguém quer fazer algum comentário? Evelise. Evelise, pode falar. O áudio está ligado. Professor, só na verdade não é exatamente uma pergunta, é uma pergunta, mas como uma introdução. O professor, como profissional da saúde, né, e já no início da sua fala, né, antes até de iniciar as perguntas, se manifestando no sentido de que não é a favor de alguns casos da prisão destes homens que praticam violência doméstica, o professor acreditaria na possibilidade de ter da intervenção da rede integrada de atenção psicossocial como forma de conversão de pena, em vez de, no lugar de restringir a liberdade, contar com a rede integrada de atenção psicossocial para a conscientização de alguns, né? Porque, pelo que eu entendi, outros não têm essa capacidade de compreensão. Nós não tratamos muito como compreensão, assim, mas a culpa está na gente, no indivíduo. Nós ainda não desenvolvemos uma estratégia que consiga atingir o violento generalizado. Isso no mundo inteiro. Tem ninguém no mundo inteiro hoje que tem uma estratégia boa para lidar com homens violentos generalizados. Eu, particularmente, acho que a nossa rede, apesar de universal, entre aspas, né, tem cidade que não tem CRAS, tem cidade que não tem CRES, mas eu estou usando o termo universal porque é o que está escrito ali na lei. Nós temos a capacidade, a possibilidade, com treinamento e com investimento, de fazer esse tipo de avaliação e fornecer o melhor atendimento possível para cada um desses grupos. O primeiro grupo, familiar exclusivo, gente, psicoeducação, CRAS e CRES faz dando risada. CRAS e CRES faz psicoeducação sem precisar de ninguém lá falar para eles como é que faz. Obviamente, claro que se eu tiver uma estrutura federal falando como fazer essa psicoeducação baseada em evidências, melhor ainda, mas o CRAS e CRES já faz isso. Então, se eu tiver, olha, esse perfil CRAS e CRES é uma coisa. Se eu tenho o perfil que tem pouca habilidade social e violência direcionada à parceira, eu vou ter que trabalhar outras habilidades com esse homem. Então, eu sou uma pessoa que eu acredito no poder dessa intervenção multidisciplinar. O violento generalizado tem algumas pesquisas nos Estados Unidos que estão olhando para uma combinação de assistência social. A assistência social nos Estados Unidos é muito mais ampla do que no Brasil, porque você não tem tanta disputa entre as classes. Mas esse é uma polêmica para uma outra conversa. Psicoterapia e psiquiatria. Porque, em geral, eu tenho comorbidades nesse grupo. Então, eu tenho uso de substância, eu tenho histórico de violência que gerou algum tipo de transtorno de personalidade. Aí, sim, eu tenho algum histórico de psicopatologia. Então, eu preciso de um apoio medicamentoso, muitas vezes, eu preciso de um apoio para muito além da psicologia e da assistência social. Eu, particularmente, acho que esses homens na cadeia só aprendem a ser mais agressivos. Eles não aprendem nada que vai transformar eles em homens não agressivos quando eles saem de lá. E por isso que a minha orientadora ela costumava dizer que o nosso trabalho ele é baseado em evidências, mas em certos momentos ele é parte de militância, no sentido de que, olha, isso não está funcionando. Se estivesse funcionando, ele teria funcionado 50 anos atrás, né? Então, a nossa visão, que é dessa psicologia baseada em evidência, diz para nós que, olha, no mundo inteiro, se você integra a rede e fornece as ferramentas para os profissionais, o resultado é melhor. Então, a minha expectativa é que nós consigamos fazer isso em algum momento da nossa história.
Nesse momento, eu acho muito difícil fazer isso porque a visão é muito punitivista que está dominante na nossa sociedade. A visão é cadeia e a cadeia que iria resolver isso, retirar os indesejáveis da sociedade. Ao mesmo tempo, é uma visão de que esses homens agressores não são indesejáveis de todo. É uma visão bem contraditória nesse aspecto. Então, nós temos um momento bem complexo da nossa história em relação à violência contra a mulher. E tem um quê que a nossa cultura... É difícil falar de uma cultura brasileira, se tiver um sociólogo aqui, ele vai querer se jogar na ponte, depois vai falar da cultura brasileira. Mas a nossa estrutura social, ela envolve ainda um domínio masculino dentro das famílias muito grande, apesar das mulheres serem as principais provedoras no Brasil. Já faz algum tempo isso. Apesar do maior número de famílias serem chefiadas por mulheres, do número cada vez maior de mulheres no ambiente de trabalho, mas veio a pandemia e escancarou tudo isso. As mulheres perderam o emprego mais rápido, as mulheres caíram na renda mais rápido. Então, a nossa estrutura, na verdade, que ela é muito problemática. Eu acredito muito nesse tipo de intervenção, desde que ele seja o mais adequado para aquele grupo. Colocar violência generalizado para fazer psicoeducação é gastar dinheiro público, é gastar o tempo dos profissionais para nada. Não vai dar nada. E muitas vezes eu sou... São amigos meus que brincam que eu sou ranzinza e que eles querem ser amigos meus velhos porque eu vou ficar cada vez mais ranzinza. Mas vamos pensar. Essas estruturas de atendimento para agressores que estão ali dentro da delegacia da mulher, estão com o processo correndo, qualquer atividade que você dê para ele, em São Carlos teve um que era muito... Tinha um jeito muito engraçado, ele falou que o juiz deu para ele 2 opções, ou terapia ou cadeia. E aí ele respondeu para o juiz, doutor, sempre quis fazer terapia. Porque ninguém quer ir para a cadeia. Então, se a gente não propõe nada, é muito difícil mudar algum... Extremamente não fazer nada não está mudando a sociedade. Então, eu sinto muitas vezes que nós temos essa... E muitas vezes nós temos essa boa intenção, então nós fazemos um projeto e, nossa, 100% de sucesso. Eu falo, gente, escreve para a ONU, porque isso aí ninguém conseguiu. Manda para a Suécia, para o Nobel da Paz, não existe na psicologia nada que tenha 100% de sucesso, não existe. Então, muitas vezes eu acho que nessa ideia de vamos fazer, se atropela o conhecimento científico, se faz as coisas de uma maneira... Olha, quem conduz as sessões é o juiz. Se eu estivesse respondendo um processo e o juiz mandasse eu fazer as sessões, eu ia em todas, ia dar nota 10 para todas as sessões e ia falar que foi a experiência mais transformadora da minha vida. É isso que o agressor faz. Então, eu acho que nós temos que conseguir fazer essa ponte entre o direito, a psicologia, mas com conhecimento científico. Eu acho que é aí que nós falhamos. E eu sou uma pessoa, e aí já, que eu particularmente acredito que nós damos pouco valor para os assistentes sociais nesse país. Eu acho que o assistente social tem muita capacidade, conhece muito de estrutura social, como funciona aquela comunidade, que nenhum psicólogo conhece. Mas isso é um outro assunto, e normalmente meus colegas psicólogos torcem o bico para essa minha visão. Mas eu acredito que se nós conseguirmos encaixar melhor os assistentes sociais, usando todo o potencial que essa área tem, nós teremos uma possibilidade maior de sucesso também. É isso. Que bom. Que bom. Mais alguma pergunta? Temos mais alguma colocação? Mais alguém que queira a palavra? Acho que não. Professor, eu tenho uma pergunta, é mais uma curiosidade mesmo, sobre o ciclo da violência. Eu dei uma buscada assim bem rápida nas bases de dados e pelo que eu percebi, é uma teoria bastante antiga, me corrija se eu estiver errada. Eu vi ali, remonta à década de 80. Ela é uma teoria baseada em evidências? Como que ela tem sido estudada e pesquisada recentemente? Qual que é o enfoque que tem sido dado? Ela começou com uma socióloga, né, que é a Eleanor Walker, e ela começou com uma estratégia. A sociologia norte-americana é empírica em boa parte, então ela criou a teoria e foi a campo testar. Então a gente tem muito dado norte-americano
de sustentação empírica da teoria da Walker. E a Walker lançou em 2011 uma atualização do livro, aí juntando as pesquisas que sustentam essa teoria. Né? E aí com maior detalhamento do ciclo, Rafaela. Aí você tem um detalhamento da fase da lua de mel, quais as características que são assim, sinais de alerta para você se você está se envolvendo com alguém e na lua de mel acontecem evento A, B ou C, quais seriam características da rotina que acabam aparecendo. Então, uma coisa que ela não tinha pensado, por exemplo, mas que aparece nas pesquisas ali da década de 2000, é que na lua de mel começam a aparecer coisas como, por exemplo, exclua os homens da sua rede social, porque todos os homens não prestam, só eu presto. E naquele momento da lua de mel isso é muito efetivo. Então ela tem uma sustentação numa base empírica de dados coletados nos Estados Unidos. Ela tem essa sustentação, sim. Mas o que acaba sendo bem interessante para a gente pensar nessa da Leonor Walker é que ele é um modelo muito adaptativo, né? Eu consigo pensar em vários contextos de aplicação do ciclo da violência, não necessariamente eu não preciso de muito recurso tecnológico para entender, eu preciso do relato da pessoa. Eu preciso de um tablet, um iPad de última geração. A sustentação vem principalmente de acompanhamento de caso longitudinal. Então eu vou acompanhando casais durante 6 meses, 1 ano, eu vou ver em quais fases eles estão. E aí eu vou conseguindo construir esses ciclos ao longo do tempo. Isso, Rafaela, foi respondido. Maravilha, obrigada. A Paula Bueno fez uma pergunta aqui também. Obrigada. Está agradecendo aqui, colocando a ótima palestra como sempre, e colocando uma dúvida em relação à influência do gênero do aplicador na avaliação com agressores, VTI. Embora não tenha um consenso na literatura sobre a influência do gênero do aplicador na aplicação dos instrumentos, você saberia indicar, por gentileza, alguma referência quanto a essa questão do gênero, pensando na diminuição de possíveis vieses de desejabilidade social nas respostas dos testes? A Paula aqui também é psicóloga, né? Então, falando aqui até se puder contextualizar melhor o teste que ela está colocando, e Paula, se quiser acrescentar alguma coisa. Desejabilidade social eu nunca ouvi nenhum advogado falar até hoje, né? Só psicólogo. Então, esse termo, desejabilidade social é um contexto, é um fenômeno na psicologia no qual, dependendo quem me faz a pergunta, muda como eu vou fornecer essa resposta e muda a resposta que eu vou dar. Basicamente, se o juiz pergunta, você gostou da intervenção que nós fizemos? Se ele é um juiz, eu sei que ele é um juiz, aumenta a desejabilidade social de dizer, sim, adorei, Merit, isso foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Então, a desejabilidade social acontece em vários fenômenos. Eu posso olhar para esse fenômeno jurídico extremamente forense, mas uma pessoa pergunta para você acha que eu engordei? A nossa desejabilidade social entra em ação e você vai falar, não, imagina, deve ser a roupa que você está com essa impressão. A não ser que você seja meio sem noção, mas em geral a desejabilidade social entra em ação, você fala, não, imagina, impressão sua. Quando a gente está pensando em coleta de dados em pesquisa com agressores, o gênero de quem está coletando esse dado acaba fazendo muita diferença. Por quê? Porque, vamos lembrar, boa parte dessas coletas são realizadas em delegacias, presídios, contextos desses homens mais agressivos, e, em geral, eles têm crenças muito negativas sobre as mulheres. E essa crença faz com que ele responda ou de maneira não precisa, ou então que ele queira se mostrar a pessoa mais legal do mundo. Então, você aplica uma escala de psicopatia nele, ele é mais empático que o Dalai Lama e o Papa Francisco juntos. Porque ele tem um quê de manipulação, principalmente o borderline disfórico e o violento generalizado. Ele acredita que ele está te enganando, que ele te pôs no bolso e está tranquilo. As revisões de literatura nessa área, elas, como a Paula disse, elas não apresentam um consenso. Por quê? Porque muitas vezes uma aplicadora bem treinada consegue perceber isso e consegue driblar o agressor de volta. Né? Então, como se fosse uma dança ali, ele apresenta um quê não muito adequado e você consegue recuperar a confiabilidade desse dado. Em geral, para agressores, você aplica
instrumentos que tenham algum tipo de coesão interna. Então, se ele respondeu sim na primeira questão e respondeu não na 10ª, isso pode... Eu tenho alguma forma de comparação ali para ver se ele manteve alguma coerência dentro desses instrumentos. O gênero é uma coisa muito importante, principalmente para engajamento na terapia. A Anne Bouchard, eu vou até escrever aqui no chat para você, Paula, ela fala bastante sobre esse engajamento em terapia que aí sim faz muita diferença se é um homem ou uma mulher que está liderando a sessão. E é um problema clássico da nossa área, assistentes sociais e psicólogas, em geral, são mulheres. Você tem um público masculino bem reduzido nessas duas categorias de trabalho. Então, quando nós pensamos na aplicação de instrumento, depende muito. Depende da escolha do instrumento, depende de qual contexto que ele está. Então, você vai aplicar no presídio, em geral, ali, todo mundo é muito empático, todo mundo não tem nenhum traço de psicopatia, todo mundo tem altas habilidades de resolução de problemas sociais. Quando você vai aplicar num contexto não tão aversivo, aí sim você consegue respostas melhores. Então, depende do contexto, depende do treino de quem está aplicando e depende também de qual instrumento que eu estou aplicando. Se for uma pessoa pouco treinada, mas que vai aplicar, por exemplo, uma escala de depressão, em geral você não tem muito problema de confiabilidade. Então, essas variáveis que acabam afetando muito isso. Mas para tratamento a gente já tem bem estabelecido na literatura essa diferença. É isso, Paula. Então, temos mais alguma pergunta? Respondida a pergunta da Paula, então. A Ana Paula colocou aqui que os assistentes sociais estão muito próximos na linha de frente do dia a dia, né? Então, se não tiver mais nenhuma colocação aqui, se alguém quiser fazer alguma colocação, dá para colocar aqui no chat. Mas queria agradecer em nome de todos a presença do professor Sidney. O professor Tiago também mandou lembranças, ele sentiu muito não conseguir estar presente aqui. O professor Tiago é coordenador do nosso grupo de pesquisa junto com o professor Rodrigo. Aí hoje vocês ficaram na mão aqui, minha e do José, mas acredito que tenha dado tudo certo também. Se quiser concluir, fazer alguma consideração final, professor? Agradecer o convite. Eu até tirei meu terno, o único que eu tenho é o terno que eu casei, né? Até tirei meu terno do armário para vir aqui, né? Porque o pessoal do direito, vocês me conhecem, sabem que eu gosto de camiseta, calça jeans e tênis, mas obrigado pelo convite e precisando, estamos à disposição. Que bom, professor, muito obrigada. Tenho certeza que todo mundo aqui gostou muito e queria aproveitar para deixar que a gente já tem a próxima data da nossa próxima reunião, que vai ser no dia 13 de maio, com a professora Raquel Erdi. Então, se já quiserem se programar, marcar aí na agenda, não falta tanto tempo. No dia 13 de maio a gente tem nossa 10ª reunião ordinária aqui do Neuroló. Tudo bem? José, quer fazer alguma colocação? Agradecer novamente, professor Sidney, né? Foi excelente, como sempre. E o pessoal aproveitar, nós temos as nossas, quem está na primeira reunião ordinária agora, né? Aproveitar que nós temos nosso canal do YouTube, tem as outras reuniões lá e nós também temos nosso podcast. Temos algumas pessoas já foram convidadas, está bem interessante, é um podcast que não é tão longo, né? Então é sempre introdutório para alguns temas que são importantes do Neuroló. E é isso, pessoal. Aproveito o momento para produzir, que o professor Sidney tem instigado algum tema em vocês aí para nós fazermos uma produção acadêmica, né? Então é isso. Muito obrigada a todo mundo. A gente se vê então no dia 13 de maio. Com a produção acadêmica, né? Ah, sim, sim. Então a gente se vê no dia 13 de maio. Boa noite para vocês. Obrigada, professor. Tchau, tchau.